tomar seus assentos, meus irmãos? Quero convidar todos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 17. A gente vai fazer a leitura do verso 10 e do verso 11. Quantos irmãos procuram? Quero lembrar a todos os irmãos que estão em processo de integração com a igreja, que no próximo domingo nós vamos ter a nossa manhã de integração. Então, aqueles irmãos que estão em processo de membresia, sejam os que são candidatos ao batismo, sejam os que vão ser recebidos por transferência, por aclamação, vocês devem estar aqui no próximo domingo às 8 horas, para a gente poder ter o nosso encontro de integração. Conto com vocês. E os membros da igreja, não se esqueçam que dia 31 de julho nós vamos ter nossa Assembleia de Membros com ceia mais o batismo em águas. Até esse momento nós temos 2 candidatos que decidiram obedecer o mandamento do Senhor. Estamos ainda orando a Deus, trabalhando com mais algumas pessoas, mas queremos que o Senhor vai ser glorificado. Então, os irmãos, não deixem de deixar reservado na agenda de vocês que dia 31 nós precisamos de todos vocês aqui para a gente poder ceiar, receber aí os relatórios da igreja, do andamento dos trabalhos e glorificarmos a Deus pelo batismo de mais 2 irmãos para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos? Gênesis capítulo 17, verso 10 e verso 11, a Escritura Sagrada diz assim: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Amém, meus irmãos? Um dos desafios que nós encontramos como comunidade cristã, como comunidade de fiéis, é nós vivermos toda a abundância do Evangelho da graça de Deus, sem com isso permitir que a nossa liberdade ofenda a santidade do Criador. Ao longo da história da igreja, é comum que a igreja penda para 2 extremos perigosos. O primeiro extremo é o extremo do legalismo, quando, procurando forçar normas mais rígidas e de condutas, a igreja considera que justificação é obtida pelo comportamento que os seus membros vivem e não pela obra suficiente que Cristo consumou ao morrer na cruz do Calvário. Um outro erro que a igreja pode cometer é pender para uma coisa chamada antinomianismo, que significa viver uma vida sem lei, baseada pelo fato de que o Evangelho nos liberta das obrigações cerimoniais da lei, mas não da sua moralidade espiritual e essencial. Então, quando nós decidimos ser uma igreja bíblica, nós precisamos combater esses 2 extremos. O extremo de considerarmos obras como parte da justificação e não como a santificação do cristão. E o risco de nós não termos regra nenhuma, lei alguma, e dessa maneira vivermos como um povo justificado, mas que não é santificado para a glória de Deus. Você deve estar se perguntando o que Abraão tem a ver com isso. Mas muito, acredite. Em Gênesis capítulo 15, acontece algo importante na vida de Abraão, quando Deus firma uma aliança com ele e faz promessas para ele. E a Escritura fala que Abraão creu em Deus, e quando ele creu em Deus, Deus o declarou justo. Só que agora em Gênesis 17 vai acontecer um desdobramento dessa aliança, e Deus ensinará a Abraão que a partir do momento em que ele recebe de Deus justiça pela fé que ele teve, ele precisa viver de modo digno da vocação que recebeu. Gênesis 15 e 17 são extremamente importantes para nós entendermos o plano que Deus tem com a gente. E o mais engraçado disso é que Gênesis 16, no meio, nos mostra porque Deus fez esse desdobramento no capítulo 17. E esse é o tema que eu pretendo trabalhar com vocês aqui nessa manhã. Peço que vocês estejam orando. Tudo começa nessa história que eu quero transmitir aos irmãos em Gênesis capítulo 16, com um pequeno problema chamado Ismael. A Escritura afirma que 10 anos após se estabelecer em Canaã, Abraão, agora com cerca de 86 anos de idade, ele recebe uma questionável proposta de sua esposa. Sara já estava avançada em idade
e percebeu que não tinha dado filhos a Abrão, não tinha dado nenhum filho para ele. E ela então se apropria de um costume da sua época e oferece a Abraão a oportunidade de dar filhos a ela e de receber filhos, com a concessão de uma das servas de Sarai, uma mulher egípcia chamada Agar, para que ele gerasse filhos através dela. Apesar de essa ser hoje aos nossos olhos uma prática questionável, terrível, era algo muito corriqueiro no mundo bíblico. Vocês se recordam, por exemplo, nós vamos ter a chance nesse ano ainda de meditar sobre isso, que Jacó, ele teve à sua disposição 2 servas das suas esposas para poder gerar filhos. A grande questão é entendermos o que se passava na mente de Sarai nesse momento. A sua preocupação era simplesmente ter a satisfação de uma família completa? Não sabemos. Ela estava procurando cumprir a promessa de Deus na força da sua carne? Provavelmente. Não importa o que se passou na cabeça de Sarai nesse momento, a sua oferta ela era questionável. Principalmente pelo fato de que Abrão havia ouvido em Gênesis capítulo 15, de que Deus lhe daria uma semente nascida dele, e que essa semente seria gerada de forma sobrenatural. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 16, do verso 1 até o verso 4, a gente vai situar essa história para vocês no texto bíblico, para que vocês entendam as implicações do que está acontecendo aqui. Gênesis capítulo 16, do verso 1 até o verso 4, essa história que eu estou passando para vocês é narrada na Escritura. A Bíblia diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Você percebe que aqui faltou em Abrão um pouco de tino, de pensar e de refletir, de que essa decisão que ele estava tomando satisfazia as suas necessidades pessoais, mas geraria um incômodo no plano que Deus tinha com ele. Porque Deus havia prometido para esse homem uma descendência numerosa e poderosa. Ele deveria confiar em Deus e não buscar uma ajuda terceirizada. Se Deus prometeu Isaque para Abraão, Abraão não deveria querer Ismael. O grande problema da nossa raça obstinada de coração é que nós não nos conformamos em acreditar na suficiência de Deus, na sua soberania. E sempre queremos, de alguma forma, dar uma ajuda a Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Ele é tudo em todos, Ele é soberano. Não precisamos ajudar a Deus. Mas Abraão fez o que Adão fez. Ele ouviu a voz da sua mulher e não ouviu a voz de Deus. E assim como Adão caiu, Abraão caiu também. Ambos ultrapassaram os limites impostos por Deus e não confiaram na sua palavra. Os resultados dessa má decisão chegaram 9 meses depois. Um menininho chamado Ismael, filho mais velho de Abrão. Nascido à parte da aliança, irmãos, ele se tornou um estorvo naquela família. O próprio Deus reconhece na Bíblia a índole forte do menino. Ele zombou do seu irmão Isaque quando a promessa se cumpriu. E além disso, o Novo Testamento associa Ismael como uma figura de todos aqueles que confiam nas suas próprias obras para se obter a salvação. Ismael tornou-se um problema na vida de Abrão. Nós vamos fazer 3 leituras. A primeira em Gênesis 16, verso 12. Abra sua Bíblia. O próprio Deus fala para a mãe de Ismael, Agar, o tipo de gente que ela tinha gerado. Olha o que está escrito na Bíblia. Gênesis 16 e 12. A Escritura diz assim: e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos,
e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Deus está dizendo, esse Ismael tem a índole forte, ele é contendeiro, ele é brigão, ele gosta de arrumar confusão, isso veio com ele. Gênesis 21, do verso 9 ao 10. Agora aqui nós temos Ismael com aproximadamente 13 ou 14 anos, e ele zomba agora do seu irmão, olha o que está escrito. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, ponha para fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. Ismael foi um rapaz zombador, zombava daqueles que haviam nascido sob a promessa de Deus. Gálatas 4, verso 29, Paulo associa a imagem de Ismael com aqueles que tentam se justificar com Deus com as obras que praticam. A Escritura diz assim, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Abraão aproveitou-se de uma sugestão ruim, que não glorificava a Deus, que não rendia glória ao Senhor, e o resultado disso foi Ismael, um menino que lhe causou muitos problemas. Com uma aplicação possível a esse texto, irmãos, nós precisamos entender que embora nós, como igreja, sejamos um povo justificado pela fé, quantos justificados nós temos aqui? Dê um glória a Deus bem alto. Graças a Deus, participamos da promessa de salvação, nossos pecados foram perdoados em Cristo, mas isso não quer dizer que Deus faça vista grossa a nossa rebeldia e a nossa desobediência. Pelo contrário, Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele deixa nós colhermos as consequências dessa desobediência. Abraão precisou com a figura de Ismael por muitos anos para aprender a não ultrapassar os limites que Deus coloca diante de nós. E nós, da mesma forma, convivemos certamente até hoje, individualmente, com consequências de pecados que nós cometemos. Quem aqui convive hoje com a consequência de algum pecado, além do pastor Sérgio? Levante a mão aí. Então, nós precisamos buscar a graça de Deus para evitarmos o pecado, para não precisarmos lutar o resto da vida com as consequências que Ele deixa. Que Deus nos guarde na sua presença. Evite o pecado, fuja dele, porque Deus perdoa, Ele é misericordioso, mas Ele é um bom ensinador e Ele deixa as consequências para a gente colher para o resto da vida muitas vezes. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, verso 7, e depois nós leremos Provérbios 23, só situando os irmãos nessa última fala minha, perdão sim, consequências também, assim é a pedagogia de Deus. Gálatas 6 e 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Provérbios 22, verso 3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Amém, meus irmãos? Nessa manhã, e procure viver uma vida que agrada o Senhor e o Criador da sua alma. Amém, meus irmãos? Então vocês entenderam que Gênesis 16 está estrategicamente colocado entre os dois capítulos que tratam da aliança de Deus com Abrão. Em Gênesis 15, Deus faz promessas para Abrão e o justifica. Em Gênesis 16, Abraão rompe mais uma vez com a sua desobediência o projeto de Deus. E agora em Gênesis 17, Deus vai renovar as suas promessas e deixará para Abraão um sinal de aliança. Uma coisa que Abraão levaria na sua carne para se lembrar que ele tinha um compromisso firmado com Deus. A leitura de Gênesis 15 e 17 demonstra esses dois estágios na elaboração da aliança. Primeiro, Deus requer que Abraão confie nele de todo o coração. Isso é uma dádiva imerecida, irmão. Justificação não é resultado de nossas obras. Nenhum homem tem obra alguma para apresentar a Deus. Deixa eu lembrar você, você é um pecador.
As nossas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. Não tente mostrar para Deus o que você é, porque você não é absolutamente nada. E me perdoe por essa verdade desmotivacional, mas os pregadores coach do movimento evangélico estão falando para vocês o tempo todo que vocês são heróis. Mas a Bíblia fala que cada um de nós aqui é um grupo de pecadores merecedores da condenação do inferno. E enquanto a gente não entende isso, a graça de Deus não faz sentido para a gente. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Deus nos dá a justiça imerecidamente quando confiamos nele. Como um Pai misericordioso, Ele nos tira das profundezas do mar mortos e nos levanta na presença dele, vivos pela graça de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Só que daí Deus exige de nós agora que a gente viva uma vida à altura da justiça que recebeu. Quando nós estamos fazendo internamente as nossas conversas de discipulado, de acolhimento, a nossa equipe sempre escuta uma frase do pastor Sérgio. Jesus, ele trouxe graça e verdade. João capítulo 1, versículo 17. Inicialmente, todas as pessoas que chegam na igreja vão receber de nós uma dose calorosa de graça, porque é tudo que elas precisam. Mas chega um momento, quando a graça termina de curar as feridas, que essa pessoa precisa agora da verdade para não adoecer de novo. Assim funciona na nossa aliança com Deus. Existem dois processos simultâneos e distintos na salvação de um pecador. O primeiro deles acontece como uma obra de Deus somente do começo ao fim, que é a justificação, a declaração que Deus faz de que o homem não tem mais diante dele pecado, porque os pecados desse homem foram punidos em Cristo na cruz. Essa é uma faceta da salvação. Mas ela tem uma outra que acontece imediatamente após a primeira ocorrer. Essa é um trabalho conjunto de Deus conosco, a santificação. O momento em que agora que nós fomos perdoados por Deus e declarados sem culpa, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E essa santificação dura a vida inteira. A santificação, ela tem uma oscilação na nossa vida. Em alguns momentos nós nos consagramos mais, em outros menos. Mas esse processo nos acompanha até a vinda de Cristo. Mas a justificação está protegida por Deus. Nada faz com que alguém que uma vez foi justificado perca a sua justificação. Embora a nossa santificação possa ser interrompida, ferida e até abandonada, e Deus vai nos tratar se isso acontecer. Deus é um Pai zeloso. Isso aconteceu aqui com Abraão também. Em Gênesis 15, Deus o declarou sem pecado. Só que agora em Gênesis 17, Deus exige que Abraão santifique a sua vida na presença dele. Gênesis 17, verso 1, abra sua Bíblia. Nós vamos ler isso com muita clareza. Toda a vida eu li esse versículo aqui como um estímulo, até que eu entendi que isso foi uma repreensão severa que Abraão recebeu de Deus. Gênesis 17, verso 1, a Escritura diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Isso aqui não é promessa. Isso aqui é repreensão. 3 frases de Deus, cada uma com ensinamento. A primeira: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você quis me ajudar, mas eu não preciso da sua ajuda. Eu cumpro aquilo que eu prometo. Você entendeu? O Deus que você serve é todo-poderoso. Você é uma fagulhinha diante da grandeza e da imensidão de Deus. Então, se recline na presença dele. É Deus que salva, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que realiza. O nosso ego tem que ser ferido com isso. Nós não somos nada, mas ele é soberano e todo-poderoso. Então Deus repreende Abraão: Abraão, você está me tratando como um moleque, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu vi o que você fez 13 anos atrás e você errou. Você andou na voz da sua esposa, mas eu te chamo para andar na minha presença. E por fim, seja perfeito, Abraão. Não permita que nada tire os seus olhos da esperança que você tem e viva uma vida de obediência na minha
presença. Que repreensão dura, irmãos. Quem é que gosta de repreensão? Eu odeio repreensão, sai correndo. Eu vim, você levantou a mão, mas se eu chegar com tudo em você, tu espana, viu? Não me vem... não é porque você está de jaquetinha amarela que eu vou... Se a gente chegar assim no jeito, espana. Ninguém gosta, irmãos. É da nossa natureza não gostar. Mesmo entre nós justificados, ainda sobra um resquício de justiça própria. A gente sempre acha que é a última bolacha do pacote. Deus vai trabalhando isso na gente ao longo da vida toda. Nós ainda sentimos internamente que temos valor. Até Deus sacrificar isso no altar, demora. Mas aqui, Deus está repreendendo Abraão. Abraão, cria vergonha na sua cara. Olha a bobeira que você fez, irmãos. Se passaram 13 anos do momento em que Abraão peca até essa revelação acontecer. A Bíblia, estrategicamente, deixa um silêncio. A gente não sabe o que aconteceu nesses 13 anos. Será que Deus se calou com Abraão? Talvez. Será que esse foi um tratamento disciplinar? Já que você fez do seu jeito, eu vou ficar quieto com você, eu não vou falar mais com você. Vai fazendo do seu jeito. Não sabemos. O que a gente sabe é que Deus cumpre as suas promessas e Deus escolheu Abraão e agora Deus vai tratar do seu servo e ele começa o repreendendo. Irmãos, eu tenho muito medo desse movimento de profecias atual que só enche a nossa bola. Eu estou sentindo falta dos profetas que apontam para os nossos pecados. Muito profeta enchendo a bola. Tem um plano grande na tua vida, Hélida. Irmã Neiva, tu vai prosperar, hein? Vai encher o celeiro. Priscila, tu vai ser gerente, viu? Deus está te colocando aí por cabeça e não por cauda. Os profetas da Bíblia denunciavam pecado. Mas os do movimento evangélico enchem a bola de pecadores que têm que ser esvaziados para que Deus cresça e apareça. Muito estranho. Por isso eu saí de lá. Cansei de gente me falando que eu sou bom, uma vez que a Bíblia falou que eu sou ruim e preciso da misericórdia dele. Só que aqui tem algo interessante. Você se lembra que quando Adão ouviu Eva e pecou, Deus foi falar com ele. E Adão se justificou, irmãos. Adão foi valente, irmão. Você imagina se justificar com Deus? Foi a mulher que tu me deste. Mas quando Abraão ouve a palavra de Deus, a Bíblia fala que ele se prostra. Ele ouviu, entendeu e caiu, porque ele reconheceu o seu pecado e conhecia quem falava com ele. Gênesis 17, verso 3, abra sua Bíblia para você ver isso. O reconhecimento da pecaminosidade do coração é um sinal de salvação. Mostra que nós entendemos o que é o Evangelho, o que é a salvação por Cristo. Quando Abraão recebe a repreensão, a Bíblia fala que ele fez o seguinte: Abraão prostrou-se, rosto em terra. Ele caiu humilhado. Eu pequei, eu falhei com Deus, eu não devia ter feito isso. Olha as consequências do meu pecado. E Deus, então, renova as promessas na sua vida. A Bíblia fala em Gênesis 17, 2, que essa promessa tratava-se de uma descendência numerosa. Em Gênesis 17, 4, fala que ele seria pai de muitas nações. Em Gênesis 17, 6, fala que da sua descendência haveriam reis, irmãos. Em Gênesis 17, 7, Deus promete ser o Deus de todos os descendentes de Abraão. E agora Abraão recebe um novo nome, que o posiciona melhor no plano de Deus. Até esse momento ele é Abrão, pai exaltado. Mas um camarada que faz o que faz e gera Ismael não pode ser um pai exaltado. E aí Deus coloca o nome dele de Abraão. Você vai ser pai de multidões. Você achou que eu era incapaz de te dar um? Pois agora eu vou te mostrar que eu sou Deus e eu vou te dar uma multidão que não pode ser contada. Deus sempre faz mais, irmãos. Pode descansar. Se você está debaixo da graça dele e o servindo, segundo a Bíblia, na sinceridade do seu coração, você pode descansar. Eu falo isso para o Daniel. Todo o processo que envolve a plantação de uma igreja é muito difícil e delicado. Envolve tensões que vocês às vezes não percebem. Mas a Bíblia é tão clara. Ela fala, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento.
Se você está plantando e outro membro do corpo está regando, Deus garante o crescimento e a colheita para a glória do nome de Jesus. Quem crê nisso, dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Então agora Abraão tem um nome novo e agora Deus precisa deixar um sinal em Abraão para que ele não se esqueça da posição exaltada que ele ocupa, do papel dele no plano. E esse sinal não ficaria só nele, mas em todos os membros do gênero masculino da sua descendência. Abra sua Bíblia em Gênesis 17, do verso 9 ao 11, por gentileza. Agora Deus decide não só marcar o coração de Abraão com a justificação, mas também o seu próprio corpo, para ele não se esquecer que ele pertence a Deus. Gênesis 17, do verso 9 ao 11, a Escritura diz assim: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Essa marca na carne, irmãos, é a remoção do prepúcio. Não é do órgão masculino. É aquilo que nós conhecemos hoje como operação de fimose. Isso era o sinal que eles faziam. Sem anestesia. Com meninos com até 8 anos. Você imagina o grito de dor do bebezinho sendo ali mutilado, literalmente. Mas isso simbolizava para Abraão e para sua descendência a natureza do que significa servir a Deus. Primeiro, porque a vida de fé é uma vida sacrificial. A vida de fé envolve sacrifício. A fé que justifica sempre deve estar acompanhada de obras que glorificam a Deus. E essas obras machucam o nosso ego, machucam o nosso orgulho. Dar a outra face não é fácil. Andar a segunda milha não é fácil. Entregar também a capa não é fácil, mas são obras que se esperam daqueles que foram salvos pela graça de Deus. A nossa fé exige sacrifício. Vivemos dias em que os cristãos querem um cristianismo sem cruz, uma adoração a Deus sem sacrifício nenhum, e comunhão com o Espírito sem Bíblia, sem oração. Irmão, o cristianismo não é religião para deixar ninguém confortável. Se você quer conforto, procura uma outra igreja evangélica. Aqui o que nós ensinamos é uma vida de discipulado profunda. Ô, glória. Ô, filho, você levou embora? Devolve já, em nome de Jesus. Meu filho. Nadou para morrer na beira. Louvado seja Deus. Deixa aqui já. Você sabe que eu não vou usar, mas deixa aqui que tá bom. O cristianismo é uma religião que nos ensina a mortificar o pecado. Não tem prazer nisso. Então, se você quer uma religião prazerosa, aqui de verdade não é lugar para você. Aqui a gente paga preço, e muito. Né, Ana? Aqui é puxado. É esforço, horas de oração, de estudo, de dedicação, congregando, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, porque Deus exige isso do seu povo. Então, se você pôs na sua cabeça que, né, como dizem os hinos aí, que a prova vai acabar, esquece, não acaba não, vai acabar lá. Até o último dia a gente vai gemer, mas nós estamos sofrendo em vida, porque teremos repouso e descanso eterno no céu, para onde nós vamos. Nossos olhos estão lá, com a vida de fé sacrificial. É interessante que Deus deixou com essa marca na glória do homem, para que ele entenda que ele tem que render glórias a Deus. Irmãos, todos nós sabemos que para um homem a sua glória é a sua capacidade de reproduzir, é a sua capacidade de ter intimidade, e Deus determinou que a marca seja ali. Deus estava dizendo para o homem: eu vou ferir a sua glória, para que a glória da sua salvação seja somente minha, e para que você nunca se esqueça disso. Nós, cristãos reformados, rejeitamos a participação do homem na mecânica de salvação, porque isso sempre divide a glória da salvação com Deus e com o homem.
Mas nós vemos na Bíblia que Deus se revela a Abraão como todo-poderoso. Era uma declaração clara em que ele dizia: Abraão, eu vou salvar o povo da aliança, eu vou salvar aqueles que eu escolhi, independente do esforço de vocês, eu vou descer e farei a obra no coração daqueles que eu chamei. Então a minha salvação, a glória dela é para Deus somente. Jonas 2:9, ao Senhor pertence a salvação. Glorifique a Deus por isso nessa manhã. Somente. E toda aliança bíblica tem uma marca de sangue. Irmãos, era sangue que saía naquele procedimento. E aquele sangue lembrava os judeus de que as alianças com Deus envolvem sangue. Quando Adão caiu no Éden, um animal foi morto. Quando Abel e Caim se apresentaram a Deus, a oferta de Abel era cruenta. Quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício de sangue. Quando Deus firma um pacto com Abraão, em Gênesis 15, outro sacrifício de sangue. E agora, a marca de sangue é colocada em cada um deles, para que eles não se esqueçam que a nossa aliança com Deus custou um preço de sangue. Rejeitar esse sinal de aliança, a partir desse ponto, Deus diz para Abraão, era rejeitar a aliança. Se não for circuncidado, tem que ser expulso do povo. Não faz parte, não está comigo mais. E eu vejo aqui que com essa ordem, Deus ensinava para aquelas pessoas algo. A religião, ela deve ser divinamente ordenada. Irmãos, a gente hoje vive uma época de religião ao gosto do freguês. Não é? Irmão, tem pessoas que procuram a igreja agora que melhor se adapta, não é, aos seus prazeres, né? Religião self-service, não é? Vão lá na bancadinha, pregações positivas, não gosto. Oração, não gosto. Louvor que bate palma, isso eu gosto. Departamento jovem, no lugar do púlpito tem um barril, isso eu gosto, isso é bom, eu vou nessa daqui. Os apóstolos considerariam isso apostasia. Porque cristãos primitivos se reuniam aonde a palavra era pregada e Cristo era venerado e adorado. Se você busca qualquer coisa diferente disso, você não é adorador, você é cliente. E igreja não é empresa. O que vale aqui é a palavra de Deus e a presença soberana de Jesus Cristo em cada reunião. Você não é cliente, você é adorador. E adorador adora a Deus em espírito e em verdade, independente da simplicidade do lugar e da eloquência do pregador, porque ele quer ouvir a palavra e obedecê-la. Então você não pode fazer religião self-service. Ou seguimos essa revelação aqui, ou estamos prestando culto a demônios e servindo o nosso próprio ventre. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, do 12 ao 14. Deus agora oficializa, firma, pactua-se com a descendência de Abraão, com este sinal que seria perpétuo para todo o povo de Deus. A Escritura diz assim: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Esse rito faz parte do povo judeu até hoje. Não é? O próprio Jesus, nosso Senhor, foi circuncidado ao 8º dia, em obediência à palavra de Deus. Até hoje, se você se converte à religião judaica, eles vão lá e passa a faca em você. Isso para eles continua existindo. Não mais para a gente, graças a Deus, e eu vou explicar para você. Mas abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 21 e 22. Até Jesus foi circuncidado. Até isso ele fez em nosso lugar. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 2, verso 21 e 22. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para
apresentá-lo ao Senhor, e eu vou fazer o adendo e passar o menino pela faca. Até Jesus foi circuncidado. O fato é que Deus sempre alertou o seu povo que sinais exteriores devem representar uma realidade interior. O que aconteceu com Israel, principalmente nos dias de Jesus, é que eles se vangloriavam por serem o povo da circuncisão, vivendo vidas repletas de pecado, de desobediência e de idolatria. Muitos judeus se orgulhavam de serem circuncidados, mas eles não tinham uma fé genuína em Deus. Tanto é que quando você vê Jesus pregando o evangelho, Jesus recorrentemente denuncia a incredulidade deles. Todos tinham a circuncisão, mas poucos de fato adoravam a Deus. A circuncisão na carne deveria ser para Israel, como foi para Abraão, um sinal de que eles primariamente tinham sido circuncidados no seu coração e nunca o contrário. Nada que é feito do lado de fora, irmãos, muda o que acontece aqui dentro. A obra de Deus tem que começar aqui dentro. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus abomina a religião de aparência. Abomina. Nós não fomos chamados para sermos atores, hipócritas. Nós fomos chamados para sermos discípulos de carne e osso, com todos os nossos defeitos, falhas e pecados, do jeito que nós somos. Para Laodiceia, Jesus fala, olha, eu prefiro que vocês sejam frios ou quentes, morno não dá. Porque o morno não sabe nem ser frio, nem ser quente. O frio sabe que está frio. É melhor que você chegue quebrado diante de Deus, porque Deus te conserta. Louvado seja Deus. Então, nós não devemos andar por uma religião hipócrita, de falsidade, não. Devemos ser nós mesmos inteiros para a glória de Cristo. E Deus deixa claro, em todo o Antigo Testamento, que não adianta um sinal no corpo, se não acontecer uma mudança genuína de coração. Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12 ao verso 16. Isso aqui não é um assunto da nova aliança. Deus sempre requereu do seu povo que a circuncisão acontecesse primariamente no coração. Era necessário que eles tivessem essa disposição. Deuteronômio 10, do verso 12 ao 16, a Escritura diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra, tudo que nela há, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração e não endureçam a vossa cerviz. Israel, de nada adianta a marca estar na carne, se essa marca não estiver evidente no coração e na vida que vocês vivem. Muitos de nós, irmãos, nos tornamos assim. Alguns cristãos confiam mais nas instituições do que na revelação. Nos gabamos pelas tradições teológicas que seguimos. Eu sou um pentecostal reformado, quase um calvinista continuista, mas isso de nada vale se o meu coração não for circuncidado. Confiamos em ter um crachazinho da igreja, ó, sou membro da IPR. Confiamos nos cargos que nós temos. Irmãos, um religioso que não tem um coração circuncidado vai para o mesmo inferno que um ímpio que nunca creu em Deus. Porque não é o que está para fora que vale, é se o Espírito já fez a obra aqui dentro. Paulo reconhecia essa verdade e ele alertava a todos os judeus que ele podia, que o seu tempo, confiar em seu tempo na circuncisão somente era uma tolice, uma vez que eles viviam vidas que não agradavam a Deus. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, abra sua Bíblia. Se vocês querem ter marcas no seu corpo, demonstrem isso com obediência, com devoção. Essa era a palavra que os judeus ouviam dos seus apóstolos que pregavam o tempo todo para eles.
A Bíblia diz assim, Romanos 2, 28 e 29, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é o que é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Era necessário que acontecesse algo aqui dentro, irmãos. E eu quero perguntar para você, você tem essa obra de Deus aí dentro? Você acha que está tudo bem para você ser membro da igreja? Não está. Você precisa nascer de novo. Você tem que ter um encontro salvífico com Jesus. Se o nosso coração não tiver sido circuncidado pelo Espírito, a nossa religião é vã. Não importa quão bela essa seja. Mas quem são os homens que foram circuncidados pelo Espírito? São aqueles que foram feridos em seu coração pela verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, o cutelo da lei, não ferir o seu coração, você jamais entenderá o evangelho da graça. A palavra tem que fazer você entender que você é um miserável pecador, irremediável, e que só Cristo pode te resgatar desse estado de condenação. Mas, pastor, eu sou um cara bom. É mesmo? Vamos pegar o cutelo da lei nos 10 mandamentos. Primeiro, você ama Deus sobre todas as coisas? O tempo todo? Segundo mandamento, algum ídolo disputa seu coração com Deus? A cama tem sido mais forte que seu amor a Deus para estar aqui de manhã aprendendo a Bíblia? Então você tem um ídolo chamado preguiça. Terceiro mandamento, você nunca desonrou o nome de Deus com suas atitudes? Momento algum? Você é bom mesmo? Quarto, você respeita o dia do Senhor e utiliza para prestar culto? Ou qualquer convitinho de churrasco tira você da igreja? Você é bom mesmo? Você honra o seu pai e sua mãe o tempo todo? A cada momento, a cada segundo? Não? Você é bom mesmo? Você nunca sentiu ódio de ninguém? Você é bom mesmo? O cutelo da lei está aqui. Nós somos pecadores e temos que cair em si, que as nossas obras desonram o Criador. Você nunca roubou a alegria de alguém? Momento algum da sua vida? Nunca desejou de forma imprópria uma pessoa? Nunca! Você é bom mesmo, hein? Você nunca mentiu? Nunca foi invejoso? Nunca foi ciumento? Se você já cometeu algum desses pecados, a santidade de Deus exige uma reparação. Deus é santo. E não tente facilitar as coisas para o seu lado. Não, pastor, Deus me entende. Ele entende tanto você que Jesus foi pregado na cruz por causa do seu pecado. Não alivia a sua consciência, você é um miserável pecador. A sua situação é irremediável. A sentença de Deus a seu respeito já foi lavrada, Ezequiel 18, verso 4. Todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte. Tiago, capítulo 2, verso 10, para você que confia que é bonzinho. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pastor, você está me preocupando. A intenção é essa. Eu preciso te alertar que você só merece de Deus o inferno. Nada mais. Nadinha mais. Nada. Absolutamente nada. Mas Abba é misericordioso. Abba é bom. E Ele deixou a nós uma esperança chamada Cristo Jesus. Uma esperança viva chamada Cristo Jesus. Quando o cutelo da lei fere o nosso coração, e nós sentimos dor pelos nossos pecados, e vemos quão irremediável é a nossa situação, nós automaticamente clamamos por um Salvador. E Cristo Jesus é esse Salvador perfeito.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus desceu. Aleluia. O próprio Deus encarnou. Diferente de mim e de você, ele viveu uma vida perfeita. Nunca pecou. Os apóstolos disseram, em seus lábios nunca houve engano. Jesus nunca cometeu um único pecado. E ele subiu à cruz. E na cruz, ele levou sobre si a ira de Deus e o seu santo ódio contra os pecados do povo que ele decidiu salvar. Ali Jesus suportou por 6 horas a agonia de uma vida no inferno que seria minha e sua. E aí acontece uma troca maravilhosa. A troca mais linda que existe. A Bíblia fala que ele pega a minha vida de pecados para si. E ele pega a sua vida perfeita e coloca sobre mim. Aleluia. Então agora quando Deus olha para o André, ele não vê o André, ele vê Jesus. Quando Deus olha para o Daniel, ele não vê o Daniel, ele vê Jesus. Quando Deus olha para a Ana, ele não vê a Serena, ele vê Jesus. E essa relação com Deus agora não se dá na nossa carne pecaminosa, mas na justiça do seu Filho que foi atribuída a nós. Os reformadores chegam a afirmar que, como agora isso nos torna filhos de Deus, Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama o seu próprio Filho. Quando isso acontece, nosso coração é circuncidado pelo Espírito, sem auxílio de mãos humanas. A própria mão de Deus marca o nosso coração. E aí Paulo fala em Filipenses 3:3, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, nós somos os verdadeiros circuncidados. Aleluia! Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Foi Ele que fez, não foi a gente. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, porque a salvação é obra de Deus somente. Somente Deus faz isso, meu irmão. Você não escolheu a Deus, Deus escolheu você. Não tem esforço humano nesse processo. Por isso, todos aqueles que são convencidos pelo Espírito a respeito do pecado e creem em Cristo para a salvação, são feridos de forma sobrenatural, para que o coração endurecido pelo pecado se torne um coração que adora a Deus. Da mesma forma que a circuncisão na carne era um sinal da antiga aliança, a circuncisão no coração é o sinal da nova aliança. E assim como a fé que justifica fez com que Abraão precisasse obedecer e marcar o corpo, para nós, a fé que justifica e marca o nosso coração nos levará a obedecermos o mandamento do Senhor e nos batizarmos em águas, confessando publicamente de que nós participamos da nova aliança. Verso 11, verso 12. Aleluia. Colossenses 2, verso 11 e 12. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, mas sim espiritual, no qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. E agora, nós que somos o povo da aliança, vamos ao mundo todo anunciando o que Deus está fazendo. Deus pode transformar corações incrédulos em corações que pulsam para a sua glória. Marcos 16, verso 15 e 16, Jesus lhes diz:
Vão ao mundo inteiro, anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Como a gente viu, o sinal da aliança de Deus com os homens sempre foi demonstrado com uma ferida que fazia sangrar. Na antiga aliança, mediante a circuncisão, e na nova, mediante um coração que é ferido por Deus, pela palavra dele. Para podermos receber as bênçãos dessa nova aliança, da mesma forma, o nosso Senhor Jesus foi ferido pelo cutelo de Deus. A Bíblia chama ele de ferido de Deus. Abra aí, Isaías 53, verso 5. O próprio Cristo foi ferido e sangrou para que nós pudéssemos receber perdão e salvação. Isaías 53, verso 5, a Escritura diz assim: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Para que eu e você pudéssemos receber esse perdão de pecados e a justificação, o cutelo da ira de Deus foi derramado sobre Cristo. 6 horas agonizantes. O santo ódio de Deus aplicado no seu próprio Filho. O castigo que era nosso foi colocado sobre ele. Ele foi ferido para sermos sarados. Glorifica o nome de Jesus. Ele foi condenado para sermos justificados. Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Ele recebeu a ira de Deus para recebermos a paz que excede todo entendimento. Toda aliança de Deus com os homens tem sangue, e a nova aliança em Cristo custou todo o sangue de Jesus. Mas como que eu vou saber, pastor, que isso deu certo? Como que eu posso saber, que eu posso confiar que o sangue dele é suficiente para mim? Simples. A Bíblia fala que ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfantemente. Se Deus tivesse rejeitado o sacrifício do Filho, Jesus estava no sepulcro até hoje. Mas ao terceiro dia, o anjo desceu, a pedra moveu, o cárcere foi quebrado e ele ressurgiu triunfantemente. Aleluia! E ele foi visto por testemunhas oculares que disseram: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ao vencer a morte, Jesus chancela a sua promessa e ele garante vida eterna para todo aquele que nele crê. Hebreus 10, 19 ao 22 deixa isso claro, escancarado para a gente. Abra sua Bíblia. Eu só quero que você leia. Importante. Estou terminando, irmãos. Hebreus 10, do verso 19 ao 22. A Escritura diz assim: portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Por causa da ferida que Cristo levou no seu corpo, eu e você podemos estar na presença de Deus agora. Quantos são agradecidos por isso? Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. Eu quero terminar rememorando como eu comecei. Nós temos um desafio. Vivermos o Evangelho com toda a liberdade que ele nos proporciona, sem nunca desagradarmos o nosso Senhor. O Evangelho nos livra das questões cerimoniais da lei, mas não livra de nós a responsabilidade de vivermos uma vida reta e justa diante de Deus. 2 Timóteo 2, verso 19, abra por gentileza. A Escritura diz isso claramente.
Nós não podemos pensar que a liberdade do Evangelho é liberdade para pecar. Não, liberdade para fazer o que é certo, o que agrada a Deus. A Escritura diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você ainda não conhece a Cristo, ou se você é um crente apático, alheio a tudo que Deus tem feito, não tem vontade de congregar, de ler a Bíblia, de orar, de buscar Deus, eu peço para você que você caia de joelhos nessa manhã. Peça perdão a Deus, se arrependa. A salvação bíblica nos atrai para perto de Deus, nos atrai para perto dos filhos de Deus e nunca nos afasta deles. Não confie na sua religiosidade, ela não pode salvar você. Apegue-se firmemente à verdade do Evangelho, clame a Deus por perdão, meu irmão, por favor. Não abandone nunca a confiança em Cristo, nunca coloque suas obras nessa equação. Confie no poder purificador do sangue de Jesus, o nosso Salvador. Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 3 diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjo se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Levar a sério a salvação é crer no Deus que justifica, sem se esquecer que Ele também é o Deus que santifica. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Nós não andamos por sentimentos, mas me perdoem os academicistas, Deus está na casa. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Céu e inferno não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Esses dias eu ri, mas ri com arrependimento de uma piada que o Cláudio Duarte faz de céu e de inferno, né? Aquela coisa que ele fala lá que para chegar no inferno não precisa fazer nada, né? Não precisa ter fé nenhuma, mas que a concorrência exige que tenha fé. Eu ri, mas depois eu pensei, eu estou rindo de um assunto que deve fazer a minha carne tremer. Porque eternidade é uma coisa muito séria. Eu tenho 41 anos de idade, irmãos, e eu já sei o que eu já camelei nessa vida, por causa da obstinação do meu coração. Pensar numa eternidade banido de Deus no inferno deve fazer minha carne tremer. Então, como pregador do Evangelho, eu não posso me omitir de te alertar que o inferno é um lugar terrível. Quando Jesus vai tentar explicar isso para a mente finita nossa, ele fala uma coisa que me assombra. Ele fala, lá o fogo não apaga e o verme não morre. Você não precisa ir para lá. Os seus pecados satisfazem você hoje, mas vão trazer dores infinitas numa eternidade banido de Deus. Quando a doutrina cristã vai tentar exemplificar o peso disso, ela chama essa experiência de segunda morte. Segunda morte. Aleluia. O homem sem Cristo, ele nasce uma vez e morre duas. Mas o homem com Cristo nasce uma vez. Pode ser que ele morra uma vez também. Mas se ele nascer a segunda pelo poder do Espírito, a segunda morte não tem poder sobre ele. E você pode nascer de novo nessa manhã dizendo, eu quero Cristo no meu coração. Eu preciso de Cristo no meu coração.
Nós não fazemos apelo na IPR, não queremos constranger a sua emoção, mas queremos alertar a sua consciência que aí onde você está, você deve orar a Deus pedindo perdão dos seus pecados, você deve abrir mão da sua idolatria, da sua tentativa de querer agradar a Deus à parte de Cristo e falar para o Senhor: Senhor, eu te quero, eu te preciso, eu te necessito, eu te invoco, eu te busco, eu te adoro. Deus, desperta o meu coração para buscar a tua face. Peça isso para o Senhor nessa manhã. Aleluia. E se esse é o seu desejo, o seu sentimento, procure a mim, pastor Daniel, no final do culto nós vamos te ajudar. Mas não deixe a salvação escapar pelos seus dedos, como escapou do ladrão da cruz. Estava lá, o rio estava do lado dele, era só mergulhar. Mas ele deixou escapar. Desce daí! Mas o outro viu o rio, estava com sede, mergulhou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lembrou sem entrar no reino. Hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Receba Cristo nessa manhã. Receba a graça dele nessa manhã. Abra o seu coração para Cristo nessa manhã. Pai,